Olá, boa noite. Nós estamos conversando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre a terceirização e a votação do Supremo que vai acontecer agora no dia, está prevista para acontecer no dia 9/11. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com 3 convidados que estão completamente capacitados para esclarecer todas as suas dúvidas. Para começar um pouco sobre isso, temos o doutor Guilherme Feliciano, que é professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP e vice-presidente da ANAMATRA. Boa noite, doutor Guilherme. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite aos bancários, a todos vocês. Estamos aí à disposição. Obrigada. Estamos aqui com a Ana Tessia Sanches, que é bancária do Itaú, se especializou, um dos temas que ela estuda é Direito do Trabalho, está aqui na Faculdade 28 de Agosto, ajuda a tocar o projeto da Faculdade dos Bancários. Boa noite, Ana Tessia. Obrigada. Boa noite, Ju. E uma boa noite também para todas as pessoas que estão nos assistindo. Acho que é um tema muito relevante que nós vamos tratar hoje. Com certeza. E também temos a Marilane Teixeira, que é economista, pesquisadora e da coordenação do Fórum de Combate à Terceirização. Boa noite, Marilane. Obrigada pela presença. Obrigada, Giovanni. Eu te agradeço pelo convite e boa noite também a todos os telespectadores que estão também está assistindo. no fórum, né? Sim, estamos lá pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Aliás, esse fórum é bem importante. Bom, então, no dia 9/11 vai ter um julgamento, né? O Supremo vai votar. Essa decisão diz respeito a um caso concreto que envolve a Cenibra, né, que é o nome da empresa? Isso. E um trabalhador terceirizado, para ver se a decisão do Supremo terá repercussão geral. Essa repercussão, ele precisa decidir se tem repercussão geral ou se automaticamente aprovando essa terceirização já está dando repercussão geral. Eu queria começar aqui com o professor Guilherme, falando um pouco dessa questão da terceirização, desse julgamento, qual a importância, quais os impactos que vai ter para os trabalhadores. E se, de fato, ele decidindo sobre aquele caso concreto, isso já serve para todas as categorias, já vai impactar em todas as decisões, se vai anular automaticamente a súmula do TST, que prevê que não pode ter terceirização na atividade fim. A sinalização é esta. Na verdade, a repercussão geral já foi reconhecida. Já foi reconhecida. Isto é interessante porque, enfim, a súmula 331... da década de 90, foi sendo modificada, mas ela basicamente definiu quais são os direitos dos trabalhadores nos contextos de terceirização já há um bom tempo. Portanto, não é uma matéria nova, tanto menos no Tribunal Superior do Trabalho. Já houve várias ocasiões em que ela poderia ter subido ao Supremo Tribunal Federal, mas nunca subiu porque nunca se reconheceu a repercussão geral. Porém, nesse caso específico, digamos, rompendo com entendimentos anteriores que entendiam que este problema não era um problema constitucional, seria apenas um problema legal da lei e não da Constituição, neste caso específico, reverteu-se esse entendimento e o ministro Fux entendeu que haveria repercussão geral. Então, isso agora será decidido pelo Supremo e, de fato, uma vez decidido com repercussão geral, se torna precedente para todas as hipóteses de terceirização em todas as categorias. Ok. Então, eu queria aproveitar aqui e pedir para a Ana Tessia, que conhece bem aqui a categoria bancária, os exemplos que a gente tem de terceirização, falar um pouco de como é que é a terceirização na categoria bancária, Ana. Tá. Conversa aqui um pouco com a gente sobre isso. Bom, a terceirização, ela, na verdade, desde a década de 80, a gente já tinha terceirização na categoria bancária. Começou nessas áreas que são consideradas atividades meio, né, como limpeza, segurança, manutenção. Mas nos anos 90, naquele contexto de reestruturação produtiva, a terceirização se ampliou para várias atividades. Atividades que nós, inclusive, na leitura, né, que nós temos no sindicato, são atividades consideradas fins, né? Então, por exemplo, você pega uma atividade como a compensação de cheques, que no início da década de 90, né, foi fortemente terceirizada. Então, é algo extremamente delicado, porque é considerado uma atividade essencial em situações de greve, no entanto, foi terceirizada, né? Tendo acesso a dados, né, sigilosos dos clientes, por exemplo, que agrava muitíssimo a situação.
Esse é um exemplo que se tornou um marco, né? Mas a gente pode dizer que a cobrança nos bancos é fortemente terceirizada, nós temos muitas atividades de teleatendimento, para vocês terem ideia. Um grande banco nacional privado declarou num relatório de administração recente que eu li que apenas 30% dos serviços de teleatendimento que ele oferta são internalizados, são feitos diretamente por trabalhadores bancários. Então, nós estamos falando de um percentual de 70% de terceirização, né, na atividade de teleatendimento para esse banco, né? Porque os dados são sempre fragmentados. Mas a gente também vai ver isso na abertura de contas correntes, a gente vai... existiram experiências ao longo desses anos, desses últimos anos, né, de tentativas de terceirizar a própria função do caixa, né, do gerente, mas ainda para fechar conseguiu barrar essa questão, esse diagnóstico, vamos dizer assim, nós temos a terceirização do correspondente bancário, que eu diria que é a forma mais agressiva, porque penetra mais em todos os estados, em todos os lugares, né? Então, a gente vê serviços bancários sendo ofertados, são atribuição dos bancos, ou seja, o serviço bancário, ele é determinado, né, ele é altamente regulado pelo próprio Banco Central. E na medida que as resoluções do Banco Central permitiram que esses serviços fossem repassados para outras empresas que não têm nada a ver com o serviço financeiro em si, o serviço bancário, como, por exemplo, né, as lojas de confecção, lojas que vendem roupas, né? A gente vai lá e pode fazer o pagamento de uma conta, por exemplo. Ou sistemas um pouco mais avançados, como é o caso do Banco Postal, que você pode abrir uma conta, você pode fazer transferência de valores, né? Você tem outras operações implicadas num grau maior de terceirização, penetrando na nossa categoria, atingindo em cheio, né, a nossa organização. Acho que essas coisas são muito importantes, a gente vai acabar falando mais sobre isso aqui ao longo do nosso debate, né? É verdade, a gente sempre fala que no setor bancário você tem um risco sistêmico. Então, você pode abrir contas fantasmas, contas, né, chamadas laranjas. Se você não tiver todo um cuidado com a documentação, com a certificação de que a pessoa que está abrindo a conta, ela existe, aquele documento existe. Então, tem uma série de operações de crédito que pode ter um risco, né? A gente viveu isso aqui na crise de 2007, 2008, no sistema financeiro. Então, não é qualquer setor, mesmo os outros, né? Não estou dizendo que os outros devam, estou dizendo que agrava-se o risco aí na terceirização, além de toda a redução de direitos, de precarização. Marilane, você tem um livro sobre terceirização, né? Você também estudou aí o tema, aliás, você assessora aí o movimento sindical, é uma intelectual orgânica, ajuda bastante a gente em vários estudos. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, do seu estudo sobre a terceirização, como é que você vê a realidade dos terceirizados. Olha, a gente tem ampliado muito as pesquisas em torno do tema da terceirização, principalmente pesquisas setoriais, porque isso é uma das grandes deficiências que se tem, né? Até muito recentemente, praticamente isso tinha consolidado mais um diagnóstico a partir da experiência dos bancários, que é uma das experiências mais importantes que se tem no Brasil, e um pouco nos petroleiros e alguma coisa no setor elétrico. Então, muito recentemente, a gente começou a ampliar para outro setor. Então, a gente concluiu um estudo grande agora pelo CESIT, para o setor aeroviário, diagnosticando a presença da terceirização no setor importante, em áreas estratégicas, inclusive, e as diferenças salariais são aviltantes, mas, para além das diferenças salariais, assim, os relatos dos terceirizados, em torno de 80%, nós fizemos uma pesquisa qualitativa envolvendo mais de 400 trabalhadores de 8 aeroportos no Brasil, e 80% gostariam de ter um vínculo direto com a tomadora de serviços. Assim, tem uma jornada de trabalho que excede a jornada regular, que para o setor é de 6 horas, alguns dobram isso, e uma ampliação das funções muito exacerbada.
Então, a gente começa a investigar mais a presença da terceirização nos setores, né? No setor químico, a gente também tem uma pesquisa ampla e no final dos anos 90 nós fizemos uma publicação nacional tratando da terceirização nos setores indústria química, farmacêutica, que tem um mito, porque se diz que esse setor não tem terceirização. E quando você vai investigar, recentemente, por exemplo, nós descobrimos na indústria farmacêutica a presença de empresas de intermediação de mão de obra que, na verdade, estão contratados para fornecer trabalho temporário, e um trabalhador contratado por uma empresa de intermediação de mão de obra tinha quase 10 anos dentro da empresa. Um outro setor, que é inclusive a Cenibra, né, que é uma empresa de celulose, é a Veracel, por exemplo, na Bahia. A Veracel é uma empresa que, inclusive, na sua origem, ela terceirizou a maior parte das atividades dentro da empresa. E no contato com os trabalhadores, os relatos são de que está há 10 anos naquela condição, passou por 5, 6 empresas, teve rebaixamento salarial, teve 5, 6 anos sem direito às férias e depois de anos de dedicação é descartado porque já tem mais de 50 anos, não serve uma empresa. E uma queixa muito grande de que o terceirizado, ele é muitas vezes usado como uma válvula de escape da empresa tomadora de serviço, porque aí atribui todos os problemas que ocorrem dentro do ambiente de trabalho ao trabalhador terceirizado. E nós fizemos uma pesquisa grande também recentemente, a pedido da Industrial, para medir qual é a percepção do terceirizado em relação à sua condição. E foi muito interessante porque a pesquisa diagnosticou assim, que tem uma dimensão que se dá no ambiente de trabalho em relação às condições de trabalho, às diferenças salariais, acesso a benefícios, mas tem uma dimensão pessoal de vida também que é muito impressionante. Vários deles definem, por exemplo, se vão ter filhos, se não vão ter filhos, se vão comprar casa própria, se não vão comprar casa própria, se vão continuar estudando, em decorrência da sua condição. Teve alguns, inclusive, que tiveram crédito no banco negado, porque é de uma empresa tomadora de serviço e, portanto, não tem segurança sobre a possibilidade de ele continuar ou não no emprego. Porque tem uma rotatividade maior, né? Exatamente. Queria até que o doutor Guilherme falasse um pouco disso. A gente tem um estudo, acho que é do Ministério Público do Trabalho, um dado de que tem, acho que em dezembro de 2015, 15.082 processos sobre terceirização na fila para serem julgados. Ou seja, tem um grande número. A gente vê aqui, inclusive, a gente disponibiliza o jurídico, o departamento jurídico para os terceirizados na categoria aqui, para pedir o vínculo com o banco, porque caso típico de terceirização na atividade de fim, em que tem acesso ao sigilo bancário, tem acesso a todos os dados do cliente, e tem uma discussão de que aumentaria, se liberasse a terceirização na atividade de fim, o número de processos, a precarização aumentaria, e que aumentaria o número de processos. Queria que o senhor falasse primeiro a posição da ANAMATRA sobre a terceirização, sobre essa discussão toda que está aí de liberar na atividade de fim, e como é que se avalia, porque vários estudos mostram que aumenta a carga horária, trabalha em 3 horas em média, o DIESE tem uma pesquisa que fala isso, uma média de 3 horas semanais, que tem uma redução grande de salário. Na nossa categoria é 72% a menos que o piso da categoria. O terceirizado ganha 72% menos que o piso. E não é a maioria dos bancários. Quem está no piso é um segmento pequeno. E a gente vê a precarização em todos os sentidos, né? Nós já fizemos várias greves com esses setores, fizemos greve para recolher, porque a empresa tinha deixado de recolher INSS, FGTS, porque estava com vale transporte atrasado. Então, você vê que tem uma precarização, nem a legislação eles cumprem. Em muitos casos. Aí eles fecham, somem. Exato. Então, acontece muito, a gente viu muito isso nas empresas terceirizadas na categoria. Qual que é a sua avaliação? A ANAMATRA tem uma posição deliberada nos seus congressos nacionais. Nós temos bienalmente o que nós chamamos de CONAMAT. São congressos nacionais magistrados do trabalho. E levamos à plenária a discussão dos grandes temas que envolvem a magistratura do trabalho e o direito do trabalho. E nós temos, em função dos CONAMATs, uma posição institucional contra estratégias de terceirização precarizante, que é basicamente o que nós temos no Brasil.
Né? Atualmente, até no Congresso Nacional, este PLC 30, né? O antigo PL 4330, é fomentado com o discurso de que se trata de uma outra terceirização, baseada na especialização da atividade, etc. E nós sabemos que não é isso. Pelo contrário, este é um exemplo que eu gosto muito de apresentar até, às vezes, aos meus alunos na graduação, para que isto fique muito claro. Em geral, em qualquer relação comercial, se nós temos um intermediador, o produto final fica mais caro. Porque o intermediador também é empresário, quer ter lucro. Também quer ganhar, né? Então, quem compra um rádio de pilhas em atacado e vende a varejo, vende num preço maior para ter o seu lucro. A terceirização é o único processo comercial em que a mercadoria, que é a força de trabalho, fica barateada no fim do processo. Ou seja, eu sou tomador de serviços e para mim é mais barato contratar uma empresa de prestação de serviços, intermediação de mão de obra, do que ter o meu próprio empregado. Coloco entre aspas, porque obviamente é a premissa maior direito do trabalho, trabalho não é mercadoria. Mas o fato é que acaba sendo assim percebido pelos mercados. Esta mercadoria, entre aspas, fica mais barata no ponto final, apesar da intermediação de uma empresa. A única maneira de se explicar este barateamento é com sonegação de direitos sociais. Não há outra maneira. A terceirização, como se pratica no Brasil, necessariamente conduz a isto. Aí, o que você dizia dos dados. Os dados são terríveis, realmente. Um rebaixamento médio salarial de 20% a 30%, pensando todas as categorias. Dados da Auditoria Fiscal do Trabalho, que indicam que em cada 10 trabalhadores libertados em condições análogas de escravo, 9 eram terceirizados, né? E outras circunstâncias que também passam pela rotatividade. Este dado também é importante. Sim. O Conselho Nacional de Justiça, no último relatório Justiça em Números, identificando as causas da Justiça do Trabalho, a partir de um corte qualitativo, identificou que na Justiça do Trabalho o maior número de pedidos, em termos absolutos, diz respeito a verbas rescisórias. Trabalhadores que foram demitidos e não receberam as verbas rescisórias. Né? O que mostra que este discurso que usualmente nós ouvimos de que há um paternalismo, seja do direito do trabalho, seja da Justiça do Trabalho, é um discurso falacioso. Nós estamos falando de não pagamento de verbas rescisórias. Não há nada mais básico do que isto. E a sonegação maior se dá nisto. E aqui, especialmente, eu tenho um percentual imenso de participação de empresas de prestação de serviços e de intermediação de mão de obra. São casos recorrentes em que a empresa intermediária desaparece, deixa os seus empregados diretos a gente viu muito isso ver navios nas empresas de segurança, por exemplo, acontece muito isso. Era o exemplo que eu ia dar. Julgamos inúmeros casos, olha, à base de centenas de uma, não vou dizer o nome, mas de uma empresa de segurança patrimonial que entrou em recuperação judicial e depois faliu, que alcançava diversos bancos do estado de São Paulo e que deixou os empregados sem rescisórias. Eu mesmo instruí dezenas desses processos. E a situação básica era a seguinte: a empresa em recuperação, que depois faliu, comparecia e dizia, de fato, não paguei as verbas rescisórias, mas não tenho como pagar. Estou em situação pré-falimentar. O banco, tomador de serviços, comparecia e dizia, de fato, as verbas rescisórias não são pagas, não foram pagas, o valor é este, mas eu também não pago, porque a súmula 331 diz que a minha responsabilidade é subsidiária. Então, Vossa Excelência primeiro cobre dele e depois venha até mim. Veja uma situação em que a dívida é líquida e certa e o trabalhador fica guardando uma verba alimentar. É terrível. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já a gente volta para continuar falando desse assunto.
Estamos de volta no Momento Bancário falando sobre terceirização, sobre a decisão que o Supremo vai tomar agora no dia 9/11, que talvez até nem aconteça no dia 9, pode ser que fique para o dia 10, porque está na agenda, acho que é o 5º ponto da agenda do Supremo. Da pauta, né? O doutor Guilherme estava falando aqui e nossos convidados, a Marilane, a Ana Tessia, da precarização dos dados que a gente tem no caso da terceirização, que vai tem uma rotatividade imensa. A gente vê aqui, por exemplo, no nosso setor, né, Ana? Tem a Contax, que é uma grande empresa que terceiriza a mão de obra para os bancos. A gente tem ali Central de Atendimento do Itaú, do Santander, do Citibank, que tinha, né? Agora está com o Itaú. A gente tem Atento, tem Activity, tem essas empresas. E o que a gente vê nessas empresas, com essa terceirização, é muito trabalho, pouco salário, uma rotatividade imensa. Eles colocam no site deles, assim, uma rotatividade enorme. Eles estão sempre contratando. Porque uma escolaridade baixa, porque ganhando R$890, como é que o trabalhador vai estudar, se sustentar, estudar? Índices mais elevados de sinistralidade, acidentes de trabalho. Sim, acidente de trabalho, você vê, é muito maior. E nesse sentido, a gente tem discutido também, quando a gente está falando de terceirização, nós estamos fazendo vários jornais sobre terceirização, e a gente fala o seguinte: o Estado também perde com a terceirização. Se libera a terceirização, imagina, um trabalhador bancário, somando toda a renda dele, tudo que ele recebe de auxílios, no ano ele recebe R$60.881, o cara que está no piso. Esse mesmo trabalhador terceirizado, fazendo a mesma coisa que na central do atendimento, recebe R$16.676 no ano. Assustador. No ano, assim, uma diferença gigantesca. Esse trabalhador que recebeu R$60.881 no ano, ele vai ter uma carga, ele vai pagar muito mais imposto, né, para o Estado, tanto imposto de renda quanto... Contribuições sociais. Enfim, né, para a Previdência Social, muito mais do que esse trabalhador que está recebendo R$16.000. Então, o Estado também perde muito com isso. Perde porque, com essa sinistralidade, com essa quantidade de acidentes de trabalho... Terá mais despesas. Terá mais despesas. A gente vê o quanto que o Estado estava gastando, mesmo com essa... Quando o desemprego não estava tão alto, o Estado estava gastando com auxílio-doença. Com essa rotatividade tão alta, o Estado gasta mais com seguro-desemprego, né, Ana? Isso. Então, uma coisa que a gente tem dito bastante, eu queria que vocês comentassem essa outra faceta da terceirização, que isso vai ser ruim para a arrecadação do Estado. Uhum. Só para dar esse dado, né? Costumamos chamar este fenômeno em que você tem, digamos, uma reestruturação da organização da empresa, com barateamento de mão de obra neste caso, e, portanto, com aumento de margem de lucros, mas com uma consequência negativa que é suportada pela sociedade, como neste caso, maior número de despesas em função do seguro-desemprego, especialmente maior número de benefícios, demonstrado estatisticamente que a acidentalidade é maior, que as doenças ocupacionais são mais frequentes nesses quadros. Inclusive morte, né? Mortes, portanto, as pensões. Você tem o que nós chamamos em economia de externalidade negativa. Ou seja, há um barateamento no âmbito interno da empresa, uma melhoria na sua margem de lucros, mas isso tem um custo. Só que quem suporta esse custo não é a empresa, é a sociedade civil. Em função disto, inclusive, em casos como esse, o próprio Ministério Público do Trabalho já tem ajuizado ações pedindo indenizações por dano moral coletivo ou dano social. Exatamente para que a sociedade tenha reparação numa situação como esta. Uma externalidade negativa que tem de ser, de alguma forma, internalizada como custo da própria empresa e não como despesa da sociedade. E acho que também pode acrescentaria o seguinte, né, que a gente está pensando em termos do Estado, né, o quanto isso onera o Estado, em outras palavras, o quanto isso nos onera. Exatamente. Claro. Porque nós somos sociedade, nós somos contribuintes, né? Mas aí, eu acho que é bem interessante a gente também pensar quem é que sai mais ganhando com a proposta da terceirização. Na verdade... Quem ganha, então, né? Exatamente, porque o projeto... Vamos até pensar no... quem pôs na mesa a defesa desse projeto de lei? Né? Na verdade, esse projeto de lei que deu origem a toda essa discussão que se estruturou nesses últimos
nesses últimos anos, né, era um empresário do setor de bolachas, a empresa dele foi comprada por uma multinacional. E eu me lembro de uma reunião que nós participamos que ele falou claramente, né, eu estou inserido numa competição internacional e quero jogar esse jogo da forma que eu achar melhor. Então, é óbvio que isso vem com um endereço, certo? E, normalmente, são as grandes empresas as que mais ganham. Então, as grandes empresas já têm altos lucros. Então, no caso do setor financeiro, é exemplar, né, que a gente verifica rentabilidades elevadas, lucratividades sempre amplas, né, sempre bem expressivas, se comparadas, então, com o resto do mundo, né? Nós sabemos que no Brasil os lucros dos bancos são mais altos, inclusive, e esse setor faz uma pressão muito grande, né? Faz o que se chama lobby, inclusive, constante, frequente, para que esse projeto de lei seja aprovado nesses termos, né? Então, acho que a gente, então, quando a gente examina isso, olhando numa perspectiva mais macro, a gente já observa que a sociedade, então, sai perdendo porque paga, de certa forma, pelos prejuízos que a terceirização gera. Os grandes conglomerados, com certeza, são os que mais ganham, as grandes empresas, são as que mais jogam peso nisso, porque, se a gente olhar bem, uma microempresa não está preocupada em terceirizar. Ela não tem essa condição de pagar a intermediária, ela vai lá e resolve o problema dela direto, né? Então, o interesse maior está focado nas grandes empresas. E aí a gente vai ver também, acho que vale a pena mencionar, que a sociedade perde também, mais uma vez, porque isso tem um estrangulamento, ou seja, quando você começa a promover a terceirização, né, numa escala, né, numa cadeia, vamos dizer assim, produtiva, você vai terceirizando, você tem essa expressão de, né, vai quarteirizando, vai quinterizando, e, gente, não tem mágica. Uma hora isso estoura no cliente, uma hora isso estoura na sociedade, estoura na gente. A gente que é atendido pelas operadoras, né, as grandes teles, sabe bem o que significa isso. É muito trabalho terceirizado que tem, não é culpa do trabalhador. Obviamente, que a gente entende que o trabalhador parte desse processo, é envolvido, cerceado, né, por essa condição que lhe é imposta. Mas o fato é que são trabalhadores que têm pouco treinamento, então acho que isso precisa ser considerado. Não há investimento em treinamento. Eles são vítimas desse na processo, empresa terceirizada, né? Porque se é feito pelo menor custo, se é um leilão. Outro dia eu conversava com um gerente de um banco, né, do setor privado, e ele dizia, não, aqui no banco, setor privado, Ju, a gente faz leilão também para contratar a empresa. Então, no setor público tem leilão, no setor privado tem leilão. Claro. Você faz pelo menor custo. O menor custo vai tirar de onde? Da força de trabalho. Claro. Né? Não faz investimento em treinamento, porque é caro. Todo mundo sabe que é caro fazer investimento em treinamento. Então, isso vai estourar na saúde do trabalhador, vai estourar na ausência de recolhimento, né, para o Estado, para as políticas públicas que são necessárias e importantes, aliás, para quem é trabalhador, porque quem mais precisa das políticas públicas são, de fato, os trabalhadores, né? Então, algo que não volta para ele mesmo, ou seja, é como se fosse um ciclo virtuoso fraco, né? Que não se sustenta, né? Então, a gente tem, concentração de renda. Então, de certa forma, a gente pode afirmar que a terceirização, ela vai na contramão de um projeto que a gente defende, que é um projeto de inclusão, que é um projeto de que as pessoas tenham autocapacidade, né, de subsistência, né? E a gente, então, faz com que as grandes empresas, que são as que mais querem terceirizar, né, tenham tendo essa aprovação da terceirização, elas consigam, né, tornar vitorioso um projeto que é de concentração de renda. Né? Eu queria aproveitar essa fala aí da Ana Tessia. Assim, a gente, nessas negociações salariais, a gente usava uma pesquisa que a própria CNI fez, que falava o seguinte, as empresas, o principal motivo, 91% dos empresários responderam que utilizam a terceirização para reduzir custos. Isso. Não é para... Não é porque especialização é aquilo que você estava falando, né? E aí eu queria entrar nessa seguinte questão, porque tem os meios de comunicação, eles na verdade, estão defendendo, porque eles praticam a terceirização, né? A gente vê, quando dá entrevista para os grandes jornais, as redações dos grandes jornais, a maioria são PJ, dos jornalistas. Hoje mesmo eu estava dando uma entrevista para uma menina da TVT e ela dizia assim, olha, minha primeira carteira assinada foi na TVT, porque eu trabalhei na Folha não sei quantos anos e a Folha me fez abrir uma empresa. Isso. Agora, entrando na TVT é que ela foi ter carteira assinada. E eles dizem o seguinte, eles usam o seguinte argumento para a sociedade, porque eles têm que ter uma narrativa aqui, né? Além da especialização, eles falam que vai gerar mais emprego. Isso. Eu queria que vocês comentassem isso. Isso.
Isso realmente é um dos argumentos mais recorrentes, né? Então, o que a gente tem, como a gente tem tratado o tema? Primeiro que a geração de novos postos de trabalho depende da dinâmica econômica, né? Não tem fórmula. Sim. Se a economia não cresce, a atividade produtiva não se desenvolve, as empresas não contratam mais trabalhadores no processo produtivo porque vão poder reduzir os custos da contratação. Da contrata porque precisa inserir mais trabalhadores no processo produtivo, claro, porque a demanda assim o exige, né? E, evidentemente, toda a opção por contratar, ela vai ser determinada pelo mercado. E se puder contratar na forma através de um prestador de serviço, melhor ainda, porque vai poder reduzir os seus custos, né? Então, não tem absolutamente nenhuma base empírica real que possa admitir essa possibilidade, que não seja unicamente aquela que implica exatamente na discussão que a gente está fazendo agora, se reduzir custos, aumentar os níveis dos ganhos de produtividade, de certa forma terceirizar vários passivos, inclusive do ponto de vista da saúde do trabalhador. Nós temos vários casos de processos de trabalho em que a terceirização ela é uma prática, ela é feita de forma consciente porque precisa ampliar a rotatividade naquela área por conta dos acidentes ou por conta das lesões por esforços repetitivos que são decorrentes de determinados processos produtivos, né? Então, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de ampliar postos de trabalho. Então, isso não vai acontecer, só acontece se a economia Acho que reagir, corroborando né? com isso que você falou, a gente viu o exemplo do México, né? O México, a gente trouxe numa das nossas conferências, a gente tem uma organização internacional lá dos bancários, e veio um companheiro lá do México falar sobre a terceirização no México, que aprovou a legislação. E em BBVA, por exemplo, 99% dos trabalhadores no BBVA no México são terceirizados. Quer dizer, você saiu, inverteu, virou uma coisa absurda. 1% é bancário. Só quem dá ordem, quem está em postos-chave é que são bancários. O resto tudo é terceirizado. Então, virou uma coisa... E não gerou mais emprego. Você não vê. Outro dia eu estava conversando com o bancário falando isso. Mas se fosse gerar emprego, o México teria uma grande economia, porque eles flexibilizaram tudo, né? Você quer Claro. Cadê o México, né? Eu ia dizer exatamente isso. O que provavelmente, seja a lei, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, se de fato liberalizar esse modelo. O que isto efetivamente fará será transformar postos de trabalho, que é outra coisa. Migra de uma condição Exatamente. para outra, Vai migrar né? de uma condição mais segura, socialmente mais segura, para postos precarizados. Isto é o que vai acontecer. E com imensos prejuízos, inclusive a própria organização sindical. Como você mesmo mencionou, no caso do banco citado, eu teria 1% de bancários, os outros todos trabalhadores em empresas de prestação de serviços e colocação de mão de obra. A tendência é que você tenha, em se aprovando esta lei ou em se liberalizando nesses termos da terceirização, é que você tenha a formação de uma grande massa amorfa, de uma grande categoria amorfa, que exatamente não terá especificidades, porque ali caberá tudo, já que tudo poderá ser terceirizado, e a própria condição de discutir a situação profissional de uma categoria dentro das suas especificidades e com força, com poder de negociação, isto próprio se diluirá nesta massa de representação. Será muito ruim. Ô, Ju, só queria comentar que no caso só para combater o mito, né, esse mito da geração do emprego, no caso da nossa categoria profissional, então, é mais grave, porque a nossa categoria, pela CLT, né, prevê o estatuto da jornada de 6 horas. E quando a gente olha os processos de terceirização que acontecem mais agressivamente, vamos dizer assim, em maior escala, são exatamente aqueles cargos que estão na pirâmide da base, né, de cargos, aquelas funções que estão na pirâmide da base de cargos e salários. Portanto, seriam as jornadas de 6 horas. Quando terceiriza, automaticamente, esses trabalhadores, né, vão se alocar em categorias como o comércio. O comércio não prevê nem 40 horas, prevê 44 horas semanais. Então, a jornada cresce, o que significa que se reduz o volume de pessoas contratadas. Então, a gente pode afirmar que na nossa categoria profissional o inverso acontece. Afirmar, não dá nem para dizer que houve só
uma mudança de estatuto. De fato, há uma redução. Até porque o que também nós verificamos é que o contratante exige um nível de retorno, né, do serviço. Então, a produtividade é altamente monitorada. Então, também o trabalho é intensificado. Então, se a gente tem essa condição da jornada alterada, se a gente tem intensificação do trabalho, é lógico que a gente vai precisar de menos trabalhadores, né? O que vai explicar os problemas decorrentes de saúde. Mas é só para a gente combater, acho que de vez, esse mito de que gera emprego, né? Nós estamos chegando aqui ao final. Bom, e o que fazer agora para... Como é que a gente faz para que o Supremo não decida acabar com os direitos trabalhistas, porque é isso que a gente vê, né? Precarizar essas relações de trabalho mais ainda. O sindicato tem tem pedido para os bancários mandar e-mail para os ministros do Supremo, temos divulgado aí o site do Supremo, pedindo para que mande e-mail, para que fala da terceirização, porque os bancários dão muitos depoimentos, eles veem isso do lado deles, têm medo de que aconteça, têm medo porque sabe que vão perder o emprego, vão ser substituídos por trabalhadores precarizados, ganhando menos. A gente deu um exemplo aqui que é bem real na categoria, que tem um número grande de pessoas nessa condição. A gente tem feito, a gente está mandando, está levando ônibus com pessoas para Brasília, para o dia 9, vai ficar lá na frente do Supremo para mostrar para os ministros que a gente não quer, que os trabalhadores não querem levar as preocupações. Mandamos também dados da terceirização na categoria bancária, que está fazendo dossiê para os ministros, para falar exatamente de tudo isso, né? Dos problemas todos que vai ter, as consequências de tudo isso. Mas a gente tem visto decisões do Supremo muito ruins nesses últimos dias, como o fim da ultratividade dos acordos, a desaposentação, também decidiram que não é possível. E negociado sobre o legislado. O negociado sobre o legislado. Do PDV. E a gente viu também, no caso dos servidores públicos, o corte direito do ponto. De greve, o corte prévio de ponto. Exatamente. Então, isso nos preocupa bastante. E eu não sei se vocês estão otimistas, se não estão, mas a gente está preparando essas atividades, fez atividade de rua hoje para alertar a população, já que em grande imprensa não fala quase nada sobre isso, quando fala, defende, nem está falando do julgamento, né? É a gente que está falando, os blogs e os blogueiros, eu vejo alguns falando, mas a maioria não fala nada. Vocês estão otimistas, estão pessimistas? Olha, vale a pena fazer essa pressão no Supremo? Vale, porque eu acho que é a pressão social que pode reverter. Eu acho que assim, a gente vem construindo um processo, debate em torno da terceirização, que é mais de 10 anos. Então, é um processo de luta do movimento sindical, mas também dos operadores de direito, enfim, é nesse bojo que nós, inclusive, criamos o fórum desde 2011. Nós organizamos audiências públicas em todos os estados do Brasil no último ano, com o senador Paim, em torno do PLC 30. Todas as audiências foram unânimes em rejeitar o PLC 30. Nós travamos um debate no interior da sociedade, teve audiências públicas no Senado. Então, a forma como o processo está sendo conduzido, a partir de uma decisão que venha do Supremo, é um assinte, é uma ofensa a essa luta e a esse direito que a sociedade, que os trabalhadores, enfim, tem, que os movimentos sociais, de fazer essa disputa no interior da sociedade dentro de um espaço legítimo, no caso que é o Senado, né? Então, eu acho que a nossa luta tem que ser por garantir que a gente siga no processo no Legislativo, com a apresentação do relatório das audiências pelo senador, a nossa defesa é pela sua rejeição, pela rejeição do PLC 30 e pela apresentação de um projeto substitutivo e reunir forças sociais, as centrais sindicais, os trabalhadores. Que não é exatamente porque teve toda uma luta e o Senado e o Legislativo, ele é mais passível a essa pressão social que eles estão fazendo uma parte da mudança na legislação, da flexibilização, como a reforma da Previdência, como a PEC 241, estão fazendo isso pelo Legislativo e deixaram o Judiciário para fazer a reforma trabalhista? O que você acha disso, doutor Guilherme? O Supremo Tribunal Federal já teve decisões que
que, por outro lado, promoveram direitos sociais, o valor social do trabalho, etc. Também teve. Na questão de licença maternidade, nós podemos encontrar alguns exemplos. Mais recentemente, de fato, digamos que os entendimentos que o Supremo Tribunal Federal tem adotado não têm convergido para o que a própria doutrina trabalhista compreendia a respeito destas questões. No caso específico da terceirização, como é que isto chega ao Supremo? A partir da seguinte tensão: não há lei dispondo sobre terceirização no Brasil. Portanto, não há lei que impeça uma empresa de prestar serviços e de, inclusive, prestá-los na atividade fim de uma empresa tomadora. No entanto, a jurisprudência do TST, na súmula 331, limita isto ao fazer essa distinção entre atividade fim e atividade meio. Então, isto chega no Supremo, basicamente, como uma tensão entre a livre iniciativa e o valor social do trabalho. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, que tem ministros, enfim, com todos os pendores ideológicos que se possa imaginar, nunca teve muitas dúvidas que, diante desta tensão, a preocupação primeira deve se concentrar no valor social do trabalho e, sobretudo, na integridade física, mental e moral do indivíduo, que pode ser afetada pela terceirização. Mas isso agora vai ao Supremo. E, nesse contexto, é importante primeiro entender o seguinte: os ministros do Supremo, até porque numa situação como esta, em que exatamente ainda não há lei, terão de se guiar, sobretudo, pelos princípios constitucionais, provavelmente serão muito sensíveis aos valores como são percebidos pelos vários setores de representação social e também pela população. Isto é o que eu imagino. E nesse sentido, veja, um aspecto que, por exemplo, é sempre muito sensível a esse respeito e que é muito utilizado até pelas organizações patronais, é a ideia de que este modelo do TST traz insegurança jurídica, porque não se sabe bem o que é atividade fim e o que é atividade meio, e que, portanto, um novo modelo traria segurança jurídica. E aí o que é importante dizer, e eu tenho esperança, sim, de que o Supremo Tribunal Federal, nessa perspectiva, perceba isto, porque a segurança jurídica também é um princípio constitucional, é o de que esta mudança de paradigma, na verdade, o que fará será trazer uma grande insegurança jurídica. Sim. Porque, bem ou mal, a jurisprudência trabalhista se consolidou já há mais de 20 anos dentro do padrão da súmula 331. É claro que existem atividades que ocupam lá zonas cinzentas, não se sabe bem se é fim, se é meio. Na verdade, que os empregadores não concordam com a súmula. Que é outra coisa. É diferente. Agora, veja, mudamos esse paradigma. Agora, então, o modelo será outro. Se a empresa presta ou não presta atividade especializada na prestação de serviços. A Justiça do Trabalho possivelmente levará mais 10 ou 20 anos para estabelecer um paradigma mais consolidado, mais claro, sobre quais atividades serão especializadas e quais não serão. Então, o mais provável é que, havendo a mudança de paradigma, o que haverá será um grande momento de insegurança jurídica para 10 ou 20 anos. Segurança jurídica não é razão para mudança de paradigma aqui, pelo contrário. Muito bem. Ana? Bom, vou fazer um comentário, então, né, sobre essa questão final, né, Ju, que a gente já vai ter que ir encerrando. O que eu queria comentar, registrar, é que o TST, na sua composição, grande parte do TST também é contra a terceirização, né? Fez aquela audiência pública, que nós tivemos, o sindicato participou, vários representantes da sociedade civil, inclusive os representantes do setor empresarial, do setor patronal, os representantes dos trabalhadores, acadêmicos, pesquisadores, muita gente foi ouvida ali, né? Para a gente refletir sobre isso. Então, acho que é um ator social importante, né? A gente saber que grande parte do TST é contra também. Acho que a Marilane falou em nome, né? A Marilane tá ligada ao CESIT, à Unicamp, né? Nós aqui também temos pesquisa que nós fazemos aqui no Sindicato dos Bancários, pesquisa que nós temos acompanhando com outras universidades, enfim, vários pesquisadores também têm reafirmado, né, o caráter nefasto, vamos dizer assim, do que a terceirização promove, e tentando combater esses mitos de especialização e tudo mais. Enfim, e os sindicatos, as centrais sindicais também têm se juntado em torno do tema para combater, ou seja, essa retração social que a terceirização significa. Então, a nossa expectativa, obviamente, é de usar
a nossa maior fonte, né, que é exatamente a luta, né, para sensibilizar esses agentes sociais, porque há um ataque, né, eu acho que é um ataque aos direitos dos trabalhadores que nós temos vivenciado, um clima de austeridade que não é específico só do Brasil, mas que no Brasil vem com muita força nesse último período, né, pós o golpe parlamentar que nós vivemos nesse ano, né. Então, acho que o nosso entendimento é que a gente vai seguir em luta, né, e com a perspectiva de que esses agentes sociais envolvidos agora, né, sejam permeáveis, né, a ouvir esses diversos agentes que estão dizendo e que têm provas, né, para dizer o quanto a terceirização tem sido ruim, né. Muito bem, então a gente vai encerrar agora agradecendo aqui mais uma vez ao doutor Guilherme, a Marilane, a Ana Tessia e a todos vocês que estão nos assistindo e deixar vocês com um vídeo de uma atividade que a gente fez hoje aqui no centro de São Paulo, na Praça do Patriarca, sobre a terceirização, alertando a população, pedindo para mandar os e-mails, colocamos computadores nas ruas. Eu agradeço a vocês a audiência, um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário. Uma atividade lúdica que nós estamos fazendo hoje, para que a população entenda o que está acontecendo aí, o que vai ser julgado. Todo mundo vai perder se o Supremo Tribunal Federal for lá e acabar com a carteira de trabalho nesse julgamento que eles vão fazer no dia de amanhã, que é um julgamento que vai liberar ou proibir a terceirização na atividade fim. O que pode rasgar numa canetada só, numa audiência, tudo que nós temos de direitos trabalhistas, que é a nossa CLT. Temos os computadores aqui para você mandar lá uma mensagem para o Supremo, para falar para ele que você não quer que faça a retirada dos seus direitos. Você é a favor ou contra a terceirização? Ser a favor seria acabar com milhares e milhares de postos de trabalho. Eu sou contra a terceirização. No final, ela decide! Então, terceiriza não o STF e a população mandou sua mensagem, seu recado para o STF. A presidenta, Carmen Lúcia, não coloque em risco os direitos e a proteção social, a proteção trabalhista no nosso país, que ela não acabe com essa proteção.